Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevan. I'm between love and trying to sing who can tell me Tom Waits pra todo mundo. Que sonzeira, né? Sabe, eu não canto nada, Embromation, mas Tom Waits embaixo dá o clima desse nosso encontro, essa alegria. Hoje eu e você vamos bater esse papo sobre os bastidores da política sorocabana. Vou te contar tudo. Você vai ficar sabendo de cada detalhe bem bacana, tá bom? Na sequência, você tem aí um papo meu e seu. Não sai daí. Até já. Estamos de volta com o D da Questão. Você já sabe que hoje o papo é entre nós. Vamos falar um pouco dessa novela tucana, hein? Que coisa, olha, há quanto tempo não acontecia isso numa eleição aqui em Sorocaba, né? O partido que está há 20 anos no comando, né, deixando toda vez para a última hora, e quando parecia tudo resolvido, a surpresa, muda de novo o candidato. Ó, fazer uma recapitulação aí de tudo que está acontecendo. Primeiro, que a legislação eleitoral mudou, né? Então essa é a última vez que um prefeito que está no cargo pode ir para a reeleição. É o caso do prefeito Panunzio, né? Ele teria direito a mais um mandato, concorrer a mais um mandato. Você já sabe, ele não quis, né? O prefeito Panunzio não quis ir para a reeleição. A gente pode até discutir depois por que ele não quis ir para a reeleição e tal. Alegou questões pessoais, familiares e, claro, questões políticas, absolutamente compreensível. Ele, abrindo mão, coloca para o partido. E aí, qual que é a lógica? O que a lógica diz, né? Então, quem tem direito a ir para a reeleição é o primeiro que disse sim e disse não, que foi o prefeito Panunzio. Na sequência, o deputado federal, Vitor Lippe, ex-prefeito, né? Quando deixou a prefeitura, a popularidade lá em cima, Brasil de vento em popa, sucesso total, e ele foi na onda, sucesso total também de aprovação, muito bem votado para deputado, e também disse não. Essa sim também foi uma surpresa grande, né? E aí você vai lembrar que ele disse não aqui na ITV, em fevereiro, né? Fui muito claro em perguntar para ele, falou, olha, deputado, o senhor está fechando as portas, se o partido chamar, seus amigos, ele falou, olha, é uma decisão pessoal, está tomada, e mesmo que os meus amigos peçam, eu não vou topar essa parada. Os meses passaram, fevereiro, março, abril, maio, junho, e todo mundo na certeza que o Lippe ia ser candidato, e ele falando não. Na entrevista na Rádio Ipanema, eu falei, nossa, o deputado, como foi falar não para o governador? Ele disse, não foi eu não, foram quatro vezes que ele disse não ao governador. Enfim, deputado federal abdicando de concorrer, na sequência, a deputada estadual, Maria Lúcia Amari, que também entendeu que não era o momento dela. E é também de se compreender isso, né? Ela, vindo numa sequência da sua terceira eleição muito próxima do governador, uma confiança e uma desenvoltura poucas vezes vistas por um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa, vice-presidente da Assembleia fazendo história e com uma chance muito grande de ser ela a presidente da Assembleia. Já está para a história, né? Porque vira e mexe, o presidente sai e ela assume. Mas aí ficaria de vez. E ela entendeu também que esse momento político, não só para ela, mas para o partido, para a região é importante. E ela falou, olha, para o prefeito não é o momento. Então, o prefeito, deputado federal, deputado estadual.
chegou a vez do presidente da Câmara, José Francisco Martinez, e estava resolvida a parada. Tinha até a arte do convite pronta para ir para a gráfica. E aí, né, a surpresa. Surpresa também, mais ou menos, né? Eu conversei com ele mais de uma vez, né, e ele insistiu: Deda, não me chame de candidato tucano, só serei candidato se houver unanimidade do partido, os 45 membros assinarem. E aí, chegando o dia, numa sessão de vereadores, o Martinez fala, uma discussão simples lá, que o candidato ia ser o vice, ia ser o líder do governo, o líder do prefeito da Câmara, o colega de partido Martinez, o Anselmo Neto. E o Anselmo falou: eu não, é a Vossa Excelência, quem sabe em 2020, não, é agora, é o senhor. E ficou aquela troca. Enfim, todo mundo começou a se perguntar o que aconteceu que o Martinez abriu mão. Essa era daquelas histórias que, passada a eleição, passado alguns anos, ainda a gente vai estar tentando entender. E o Martinez, tenho certeza que vai contar para todo mundo, porque a curiosidade que tem nisso. Enfim, o que eu sei é que esbarrou no vice, né? O Martinez tem escolhido um vice, né, que é o João Leandro. Aí a Maria Lúcia e o Lipe teriam dito: não, João Leandro não. Né? Então vamos ficar com o Anselmo. Ah, tá bom, com o Anselmo. Aí o Anselmo tinha topado, tudo resolvido, consultou a sua base na Igreja Renovação Carismática. 96 líderes, né? Ele passou por um processo durante um ano, foi escolhido candidato a vereador, apareceu a chance de ser candidato a prefeito, os membros do seu grupo toparam para ser prefeito, não para ser vice. E aí o Anselmo foi e falou para o Martinez: vice eu não quero. Aí o Martinez falou: mas não é possível, como não quer vice? Aí o Martinez falou: olha, se não há unanimidade, se há essa divergência, eu também não quero. E aí, né, não foi o prefeito, não foi o deputado federal, o deputado estadual, presidente da Câmara, vice-líder do prefeito, na sequência, quem? Aquele que desde o princípio deveria ter sido o candidato. O presidente do Diretório Municipal do PSDB, secretário de governo do prefeito Panunzio, braço direito do prefeito Panunzio por mais de 20 anos, toda a carreira legislativa da Câmara Federal do Panunzio, João Leandro da Costa Filho estava lá, fiel escudeiro do Panunzio. Esse era o nome original, né? Quando se começou a campanha e o prefeito abriu mão de seu candidato, o João Leandro de cara já era lá atrás. Mas os deputados entenderam que não era, naquele momento não deveria ser o João. E não sendo o João naquele momento, né, se começou toda essa passagem por todos esses nomes que eu falei: Lipe, Maria Lúcia, Martinez, Anselmo. Só que o que aconteceu? Mudou o contexto do Brasil. Dilma saiu, então quando o João foi indicado, era lá atrás, auge da crise, né, não só política, mas principalmente econômica, situação absolutamente de instabilidade, ninguém sabia o que ia acontecer, e todo mundo entendeu que naquele contexto, né, a prefeitura arrecadando menos impostos, não sabia, aquele imbróglio do sindicato dos servidores, aquele clima tenso, assim, então, olha, uma pessoa próxima ao Panunzio seria uma pessoa com dificuldades de se eleger. Por isso que o nome do João Leandro, naquele momento, foi entendido como não sendo o melhor. Só que nada como tempo para recolocar as coisas no seu lugar. E justamente aquilo que 2 meses atrás barrou João Leandro de ser candidato é o que torna ele agora, 2 meses depois, quando o governo federal é outro, há um clima crescente de confiança, né, da economia brasileira, de que tudo vai se estabilizar para depois voltar a crescer, que é o João Leandro, o mais próximo do prefeito Panunzio, o indicado. Ou seja, aqueles adjetivos, aquelas propriedades que fizeram do João Leandro um candidato ruim 2 meses atrás, fazem dele hoje o ótimo candidato.
aquele que é mais próximo do prefeito Panunzio, tem todos os dados, os números e fatos envolvendo a administração na ponta da língua para qualquer debate. E política é assim, né? Como a nuvem no céu, né? Toda hora muda o cenário. E é nesse contexto que a novela tucana da escolha do candidato para concorrer à Prefeitura de Sorocaba se resolve com João Leandro, né, dentro desse contexto inteiro, sendo escolhido para ser o candidato a concorrer nas próximas eleições. Então, agora já estão definidos pelo menos 6 candidatos vão para a urna, talvez 8. Na sequência eu conto para você quem é, tá bom? Então, olha, resolvido esse imbróglio do PSDB, no momento são 8 pré-candidatos. 6 deles eu tenho quase certeza que vão para as urnas. Então, a gente tem no PSDB, João Leandro da Costa Filho. PMDB, Renato Amari. PRB, Hélio Godoy. PEN, Laerte Moleta. PSOL, Raul Marcelo. PT, Glauber Piva. E ainda você tem Flávio Chaves e Fernando Oliveira. Fernando Oliveira, você já viu a entrevista dele aqui na ITV, né? São aí os 8 pré-candidatos desse momento. E a questão é, como que vai ser distribuído o tempo de televisão dessa campanha? Vamos lembrar o seguinte, que ao contrário dos anos anteriores, quando você tinha 20 minutos, né, e esses 20 minutos eram divididos entre todos os candidatos, e eram programas de terça, quinta e sábado, agora, nesse ano, são programas de prefeito todos os dias, com exceção do domingo, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, todos os candidatos a prefeito estarão aí na sua televisão. A questão é que ao invés de 20 minutos, serão 10 minutos. E isso significa que você tem 1 minuto, pelo menos, para cada candidato. Então, não importa o tamanho da coligação do prefeito, né, que é aquilo que aumentava na eleição passada o tempo dele na televisão, nesta eleição, então, são 10 minutos. Se a gente tiver 6 candidatos, você já tem 6 minutos, 1 minuto igual para cada um. E aqueles 4 minutos restantes para os 10, que vai se dividir numa proporção maior para quem tiver uma coligação maior. Ou seja, né, entre o que tiver o menor tempo e o que tiver o maior tempo, no máximo aí de diferença vai dar 1 minuto. O que faz dessa campanha um momento, um fato absolutamente diferente de tudo o que você já viu nas campanhas eleitorais passadas. Por isso, né, que a web, as páginas das redes sociais vão ter uma importância grande. Elas vão ser livres para os candidatos. Esse momento que eles vão entrar na sua casa, né, na televisão, no rádio, vai ser muito provavelmente para chamar, para ver o que eles pretendem fazer, como eles pretendem, né, administrar a cidade, caso sejam eleitos prefeitos. Vocês vão ver tudo isso, tá, online, nas redes sociais. Por isso, né, que essa eleição é tão diferente das outras. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu conto mais desses bastidores da eleição sorocabana, tá bom? Até já, não sai daí. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália.
3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Olá, estamos de volta com o D da Questão, né? Hoje aquele papo seu e meu aqui, né? Falando dos bastidores, né, dessa eleição. Falamos bastante da novela Tucana, né? Chegamos à escolha, né, o partido chegou à escolha do João Leandro como candidato. Falamos aí do nome de todos os 8 pré-candidatos a prefeito. E vamos falar da novela do PMDB. Por que novela do PMDB? Porque desde que anunciou a sua pré-candidatura a prefeito, o Renato Amari, né, todo mundo questiona, mas será que ele pode ser candidato? Mas será que ele pode ser candidato? Será que ele vai conseguir o registro da candidatura? Essa é a grande pergunta que todo mundo passa a fazer a partir do instante que está resolvido aquela pergunta que foi feita aí por meses. Quem era o candidato do PSDB? Agora a pergunta é, Renato vai poder ser candidato? E a questão é uma só para a gente entender. Qual que é o problema que recai, né, sobre o Renato para que essa pergunta insistentemente seja feita? Renato foi prefeito de Sorocaba por 8 anos. Né? Nos 8 anos que ele foi prefeito, ele deu um ritmo e acelerou, né, a administração como se ela fosse da iniciativa privada. E atropelou alguns procedimentos onde o Ministério Público entende, né, que ele cometeu crimes. E aí o Ministério Público promoveu ações e essas ações foram julgadas. Né? Vamos lembrar, Renato ele deixou a prefeitura já tem, né, 12 anos. Ele saiu em 2004, em 2005 entrou um novo prefeito. Ele ficou de 96 a 2000, de 2000 a 2004. E esses processos, o Ministério Público, ó, você errou aqui, você errou ali, viraram ações, essas ações foram julgadas, todas elas já julgadas em primeira instância e talvez todas, né, julgadas em segunda instância, né, muito poucas se não foram julgadas em segunda instância. Julgadas em segunda instância, né, quando a condenação, né, de um colegiado cai naquilo, né, que é conhecido como ficha limpa, ficha suja, se pode ou não pode ser candidato. Então vamos entender. O ficha suja que impede a candidatura de alguém, né, esse alguém tem que ter cometido um crime, sido condenado em 3, né, itens, né, sendo condenado no colegiado e cometido 3 crimes. Né, a questão do dolo, a questão do enriquecimento ilícito e a questão do prejuízo ao erário. Em 2012, quando concorreu com o prefeito Panunzio, né, que foi para o segundo turno com o prefeito Panunzio, mas mesmo no primeiro turno, o Renato ficou respondendo isso praticamente a campanha inteira. Né? E aí, faltando 2 dias para a eleição, 5 dias para a eleição, enfim, a última semana, antes da eleição, que o Supremo, numa decisão lá em Brasília, né, falou, olha, está pronto, pode concorrer e tal. Né? Antes, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, então, lembrando, em Sorocaba, em primeira instância, teve a candidatura aprovada. No Tribunal de São Paulo, teve reprovada, se não estou enganado, por unanimidade, 6 votos a 0. E aí, no Supremo, no Superior Tribunal Eleitoral em Brasília, teve liberado. Então, foi um caso. Agora todo mundo fala que ele está, de todos os processos julgados e tal, 3 casos que criariam problema. Então, por isso que todo mundo pergunta, e o Renato vai poder ser candidato? O Renato vai poder ser candidato? Primeiro, conversei, né, com o promotor, um dos promotores eleitorais, e eles me disseram o seguinte, antes dele apresentar o registro de candidatura, não dá para saber, porque é só ele apresenta o registro, aí alguém, né, de algum partido, né, ou mesmo que não seja partido, cidadão comum, pode ir lá e falar, olha, eu não quero que ele seja candidato, porque ele infringiu essas leis aqui, ele está condenado por isso, etc. e tal. Aí o promotor, mesmo que ninguém faça, aí o promotor também, por iniciativa própria, ele fala, olha, esse candidato não pode concorrer porque ele está, né, infringindo isso aqui que diz a lei. Aí vai para o juiz decidir, né, o que o promotor está a fazer. O promotor vai fazer essa ação e aí o juiz decide. Aí decide aqui em Sorocaba. Se o juiz daqui entender que a ação do promotor
ela não tem substância para que ele julgue, né, pela impugnação do Renato, ele sai com o registro da candidatura daqui. Saindo com o registro, o nome dele aparece em todas as pesquisas eleitorais, aparece na urna, lá na cédula, na hora da votação, tudo normal. Mesmo que ele perca no Tribunal Regional Eleitoral e depois ele perca em Brasília, mas aparece tudo isso. Se inicialmente, né, o nome dele não aparecer, inicialmente, em primeira instância, o registro da candidatura dele não for aprovado, e ele vai recorrer em segunda instância no Tribunal Regional e depois, né, lá no Superior Tribunal Eleitoral, se da largada o nome dele é indeferido, não pode aparecer nem em pesquisa e nem na urna, né? O que seria, assim, uma dificuldade muito grande para o eleitor entender essa pendência. Então, por isso que fica essa pergunta, né? Então, ninguém vai saber, né, se ele pode ou não pode ser candidato, até que ele faça o registro da sua candidatura e a justiça diga sim ou não. Isso já passou o prazo das convenções, que eles vão do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, né, as coligações já vão estar montadas, né, e a campanha já vai estar na rua. Lembrando que a convenção é o momento máximo, né, da individualidade do grupo político que quer ganhar voto na eleição. Ele faz uma reunião, essa reunião é feita uma ata, um documento, todo mundo assina, manda para a justiça. E aí a justiça diz sim ou não para aquela candidatura. Então é por isso que todo mundo, né, como ficou em 2012 perguntando se o Renato pode ou não pode, de novo agora na eleição de 2016 se faz a mesma pergunta, né? Agora, o Renato, historicamente, o que ele se mostrou? Alguém perseverante, né, que mesmo com as dificuldades, ele enfrenta, ele vai até o fim, que é o que se imagina, é o que se acredita que ele vai, como em 2012, até o limite, lá no Superior Tribunal Eleitoral. Então, falar que ele não é candidato antes disso é argumento de oposição, né? Porque o fato é, antes da justiça falar, não dá para saber, é só argumento. E a gente sabe, né, qualquer processo, ele tem um componente técnico, ele tem um componente jurídico, de jurisprudência, enfim, tudo aquilo que caracteriza um sim ou não. Mas a gente sabe também que se fosse assim, não precisava de juiz, não é? Juiz é aquele que contextualiza e que tem, claro, aí um componente que extrapola essa especificidade da lei e faz com que, muitas vezes, né, aquilo que parece que vai ser de um lado, vá para outro. Então, a questão que envolve a candidatura do PMDB, ela está calcada nessa questão aí. Ele pode ou não pode? A resposta é essa que eu acabei de explicar em todo esse contexto. Só no momento em que ele registrar a candidatura e o juiz decidir que dá para saber. Antes é só especulação. Esse é o D da questão, né? Um papo que a gente está tendo gostoso aqui. Vou para o rápido intervalo, né? E na sequência vou terminar com um café. Não sai daí, até já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevam tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevam.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418-9011. Comercial Estevam, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços.
Bom, acabou dentro da questão de hoje, esse papo gostoso que nós tivemos, né? Falamos aí da novela tucana, novela do PMDB e os pré-candidatos a prefeito de Sorocaba. E agora é hora de falar tchau. Eu quero tomar esse café que é de verdade, xícara transparente, quentinho e gostoso. Olha, o Val Clay, que é da Super Mercearia São Bento, cada vez que eu apareço lá, ele, eu vi, eu gostei, ele comenta e eu fico muito feliz, Val Clay. Obrigado, né? Um abração para você. Quero tomar esse café também com o Reinaldo, da Banca da Mexerica Pocã, da Feira Livre, lá do Júlio de Mesquita. Foi um domingo lá, ele falou, você aparece na televisão e é muito legal. Reinaldo, obrigado pela sua audiência, pela sua simpatia, é muito bacana quando a gente está lá e as pessoas acompanham o trabalho da gente. Olha, eu quero também tomar esse café com o Salu do Pão de Mel, né? O Salu que tem lá a fábrica de pão de mel dele no Jardim dos Estados, veio aqui até a Rádio Ipanema, no Breakfast. Olha, muito legal a história de empreendedorismo e exemplo de vida do Salu. Então eu quero tomar um café com o Val Clay, com o Reinaldo e com o Salu e com todos vocês, é claro. Tchau, até a próxima. Papo gostoso, né? Eu gostei. Espero que você também tenha gostado. Tchau.